Muito bem, agora sim. Gente, boa tarde, oficialmente, está começando a nossa aula aberta do mês de março, aqui na Livre Literatura, em que a gente vai falar sobre a ditadura civil-militar. Antes de mais nada, queria agradecer, né, a presença de todo mundo, e principalmente, né, a presença do professor Marcos Napolitano. Caio, boa tarde, tudo bom? Sua primeira aula aberta do ano, né, amigo? Boa tarde, pessoal. Na verdade, teve a com o Gilmar sobre arte, né? Que ele fez lá da França. Então, pessoal, para quem temos aqui, eu estou vendo um pessoal que a gente já conhece, né? O professor Ricardo está aqui com a gente. Inclusive, bom, deixa eu apresentar, né? Então, bem-vindos ao 2025 da Livre Literatura. Professor Marcos, pessoal, professor Marcos Napolitano foi meu professor na Faculdade de História. E é um prazer enorme, absurdo, assim. Ano passado a gente trouxe um outro professor também, que foi meu professor na história, que é o Júlio Pimentel, para falar de literatura e história. E hoje a gente traz o professor Marcos, que é autor do meu livro favorito sobre ditadura militar, né? Além de vários outros trabalhos no campo de cultura, história da cultura. Ele tem um papel muito importante na Cinemateca também, né? Então, não é querendo puxar o saco, tá, professor, mas realmente, assim, é muito importante ter você aqui conosco. Gente, essa é uma iniciativa da Débora e minha, né? Tem DNA USP, nós dois ex-alunos da Universidade de São Paulo, a Débora mestre, doutora, eu fiz meu mestrado fora, mas também sou da Universidade de São Paulo. E, assim, quem já conhece sabe como a gente trabalha, eu vou colocando os links aqui todos. Agora, hoje, né, a nossa proposta é a produção de um curso a partir dessa semana sobre o livro e o filme Ainda Estou Aqui, mas que vai muito além, né? Vai ser um curso muito sobre a questão da memória, a discussão da memória, da identidade, né? Da disputa de narrativas em torno desse evento de 21 anos, que é a ditadura militar, ou civil-militar, ou civil-empresarial militar, dependendo do historiador e do conceito que a gente for utilizar. Então, aproveitando, já vou deixar o link aqui do Simpla, lembrando, pessoal, que a gente está com uma promoção, porque ano passado, no aniversário, né, do golpe militar, eu, a Débora e o professor Ricardo Normanha, doutor em Sociologia da Educação, hoje pós-doc lá na Unicamp, ele se juntou a nós há um ano e nós demos um curso de 3 frentes sobre a ditadura: História, Literatura e Sociologia, e o Ricardo muito ligado a cinema, né? E esse curso do ano passado, ele está vinculado, quem quiser pegar o curso atual do Ainda Estou Aqui e o do ano passado sobre o tema, tá tudo nesse link do Simpla aqui. Qualquer dúvida é só me chamar, seja aqui no chat, seja na DM do Instagram, no nosso e-mail. Eu vou colocando todas as informações. E é isso, professor. Muito obrigado pela sua presença. Por favor. Boa tarde a todos e todas. Vocês estão me ouvindo? Legal. Bom, queria começar agradecendo o convite da Débora e do Caio. Prazer revê-lo, né? E também, enfim, parabenizar pela iniciativa, né, do Curso Livre. Enfim, e já sem mais delongas, né, quer dizer, eu só queria me apresentar brevemente. Eu sou professor titular do Departamento de História, especialista em Brasil republicano e, particularmente, em período do regime militar, com foco na história política e cultural. E também na história político-cultural, que não é a mesma coisa. Mas, enfim, eu encontro dessas duas áreas. E aí eu gostaria, hoje, nós temos aí, eu pretendo falar em torno de 45 minutos, quando muito, e 50 minutos no máximo, e depois a gente pode abrir para questões, caso vocês tenham interesse, enfim, as questões não só relativas ao tema da aula, né, vai focar um pouco na questão da memória, da literatura, né, do período, papel da literatura na construção da memória, né, também é um ponto que a gente vai explorar bem aqui, mas também outros aspectos, né, da época do regime militar, tá? Então, fique à vontade. Só deixa eu tentar melhorar a minha iluminação aqui, que não está muito... Agora melhorou, né? Melhorou. Tá ótimo, professor. Eu não tenho estúdio, tudo improvisado aqui, então, né?
Bom, deixa eu só ver uma coisinha aqui, peraí, senão vai acabar a luz e eu vou ficar no escuro aqui. Isso, agora vai. Deu? Melhorou? Tá melhor? Bom. Tá ótimo, tá ótimo. Então, eu sem mais delongas, eu queria apresentar, eu vou dividir minha fala em 3 partes, né? 3 partes. Claro, uma brevíssima, na verdade 4, né? Uma brevíssima introdução sobre o que foi a ditadura militar, né? Eu sei que para vocês pode parecer óbvio, mas eu queria, enfim, ficar 10 minutinhos falando sobre a ditadura, sobre o período, a política, a natureza da ditadura. Depois eu vou falar sobre a memória, como é que se construiu a memória social da ditadura e quais as disputas em torno da memória. Memória não é história, né? Sempre deixo claro isso, ela ajuda muito os historiadores a colocar questões, a renovar, inclusive, a agenda de pesquisa historiográfica, mas memória não é história, né? E nem nós, historiadores, temos a pretensão de governar a memória social. A memória social, ela segue fluxos próprios, né? Dinâmicas próprias, que a gente até pode discutir aqui. Falar um pouquinho da literatura, né? Já que é o curso sobre literatura, enfim. Papel da literatura, sobretudo na construção da memória, né? A literatura teve um papel muito importante, embora o cinema talvez tenha um papel mais conhecido e destacado, mas a literatura teve um papel muito importante. E, finalmente, sim, né, a gente pode falar um pouquinho também do filme, né, e porque esse filme, enfim, apresenta algumas possibilidades novas para a gente pensar a questão da memória da ditadura. Então, serão essas 4 partes. Qualquer coisa que fique confusa, tal, vocês me avisem, tá bom? Bom, primeiro, falando sobre a ditadura. A ditadura foi fruto de um golpe de Estado. Isso é muito importante, esse conceito, tá? Não é porque eu não gosto do que aconteceu em 31 de março de 64 que eu chamo de golpe de Estado. Golpe de Estado é um conceito da filosofia política, um conceito da ciência política, né? Que tem mais de 300 anos. Né? Então, não é assim, não, quando eu gosto da tomada de poder, eu chamo de revolução, e quando eu não gosto, eu chamo de golpe. Não é assim. Golpe é um conceito operativo. Por que foi um golpe de Estado? Então, um golpe de Estado é definido quando a burocracia civil ou militar de um Estado derruba um governo constitucional. Se esse governo constitucional é bom, é legal, é de esquerda, de direita, é simpático, é antipático, não interessa. Né? O fato é que é um governo constitucional, como era o governo João Goulart. Um governo eleito, que seguia a Constituição da época. A burocracia civil e militar, junto com agentes políticos, principalmente governadores de Estado, na época, derrubaram, fizeram várias ações políticas, conspiraram, enfim, para derrubar o presidente João Goulart. Né? E por que isso? Porque eu era um presidente de esquerda, ou de centro-esquerda, de esquerda acho que é um pouco exagero, mas de centro-esquerda, que apresentava uma série de propostas reformistas, não eram propostas revolucionárias, no sentido que se entendia por revolução à época, eram propostas reformistas de, enfim, criar políticas de distribuição de renda e propriedade. Isso desagradou profundamente as elites. Além disso, dentre as reformas, havia uma proposta de também nacionalizar as áreas importantes da economia, o que desagradou os Estados Unidos. Então, atores políticos internos, atores políticos externos conspiraram para derrubar o presidente, conseguindo fazê-lo de maneira relativamente simples, né, entre 31 de março e 1º de abril de 64, tá? A partir de um golpe de Estado. Né? O golpe de Estado foi apoiado por setores civis, né? Eu inclusive chamo de golpe civil militar, né? Ao contrário da ditadura, que eu acho que foi uma ditadura militar, né? Eu sou um dos poucos que gosta só de usar este adjetivo para falar da ditadura, do regime, né? Tá? Ela foi um regime político profundamente militarizado. Mas então os civis não foram beneficiados, não apoiaram? Sim, mas para definir regime político, na minha perspectiva, eu acho que a gente tem que ser um pouco rigoroso. O regime político é um conjunto de
instituições, de regras, de processos de tomada de decisão, que, enfim, destacam um ou outro ator político que controla o Estado. No caso, os militares controlavam o Estado. Claro que eles eram apoiados por civis, claro que as políticas econômicas do regime ajudaram muito o grande capital, né, os empresários civis, né, mas a forma política era militarizada. Né, ou seja, para começar, né, assim, quem podia ser presidente à época, né, só eram generais 4 estrelas do Exército Brasileiro. Portanto, não era um regime civil-militar. Você não podia ter um civil na presidência, ainda que fosse alinhado aos ideais do regime. Né? Bom, regime profundamente modernizador do ponto de vista econômico. Né? Muitos dizem que o processo pelo qual o Brasil passou foi uma modernização autoritária, é um conceito muito polêmico, enfim, não dá para a gente entrar em detalhes aqui, mas é uma modernização. Efetivamente, o parque industrial brasileiro se modernizou, o capital se concentrou, os investimentos públicos foram gigantescos, né? Sobretudo em infraestrutura. Né? Então, houve uma modernização efetiva, isso é um fato, né? Não é opinião, não é porque eu gosto ou desgosto do regime, né? Que a gente vai dizer isso, mas uma modernização também calcada em grande exploração do trabalho e, sobretudo, concentração de renda. Né? Concentração de renda não quer dizer necessariamente pobreza. Concentração de renda é assim, a diferença entre os mais ricos e os mais pobres. Isso aumentou brutalmente no Brasil. Né? O processo de modernização causou uma grande migração para as cidades. Esse processo já vinha de antes. E o Brasil se urbanizou. O Brasil, enfim, se urbanizou sem políticas de integração social, sem políticas de distribuição de renda, e, em certo sentido, apesar da modernização econômica inegável, gerou um passivo social enorme, né, que a gente até hoje vê, né, de grande desigualdade. Os 30, 40 anos da democracia não conseguiram, né, reverter significativamente. Melhoraram muito os aspectos, sobretudo de distribuição de renda. Tá? Quem diz que a democracia não serve para nada, esquece os dados, né, de melhora de distribuição de renda e, sobretudo, de promoção das classes populares, de políticas públicas que os militares nunca tiveram. Tá? Mas, de todo modo, né, o Brasil ainda nos passa aquela sensação de um país com grande passivo social, com grande desigualdade, que foi aumentada durante a ditadura. Então, só para a gente entender, né, que foi a ditadura, qual a sua natureza, por que a gente chama de golpe de Estado, a tomada de poder em 64, né? Quem mandava, né? E, claro, que uma ditadura que seguia todo um modelo autoritário de governo, de política, e um modelo autoritário, ele era composto, pelo menos, de duas grandes vertentes. O controle do processo político, do sistema político, de maneira autoritária, baseado em leis, normas, regras, constituições autoritárias, lei de imprensa, lei de censura, lei de segurança nacional, tudo isso, os atos institucionais todos, que a gente, né, foram 17 atos institucionais, o mais famoso foi o AI-5, né, mas houve 17 atos. Isso, todo esse conjunto de normas centralizou o poder nas mãos do presidente da República, ou melhor, da presidência da República, porque não era um regime personalizado, né? A gente pode falar que era uma ditadura sem ditador, no certo sentido. Porque a figura da presidência da República, a figura burocrática da presidência da República era mais importante para o regime do que a pessoa que ocupava este posto. Tanto que até hoje tem muitos negacionistas, né, que dizem, não era ditadura, porque os presidentes eram eleitos, eram regularmente, indiretamente, ainda que seja, né, mas era um regime autoritário, centralizado na presidência da República. O presidente da República tinha muito poder, e um poder de intervenção nos outros poderes, e de controle da vida política brasileira. Podia caçar cidadãos, podia caçar mandatos, podia fechar parlamento, podia legislar em matéria fiscal, ele podia caçar juízes. Olha só, a natureza autoritária da ditadura está neste conjunto de poderes concentrados, principalmente na presidência, que só podia ser ocupada por um militar general de 4 estrelas, certo? Não era um general de 2 estrelas, não era um capitão, não era um general de 4 estrelas. É uma regra não escrita do regime, digamos assim.
Por outro lado, havia uma outra vertente da repressão, essa sim tem tudo a ver com o nosso tema da aula da literatura e memória, que é uma repressão organizada a partir da chamada doutrina de contra-insurgência. Os militares formados na Guerra Fria, eles eram paranoicos com a questão do comunismo, né? Havia uma grande histeria anticomunista, né? E entendiam que para controlar qualquer subversão que levasse ao comunismo, né? Lembremos que a gente estava na época da Guerra Fria, né? Entre o bloco soviético, o bloco norte-americano, os militares da América Latina toda, né? Da América do Sul, pelo menos toda, incorporaram a chamada doutrina de contra-insurgência, que foi criada na França, e na qual a prática de terror de Estado era uma forma de combate à subversão. O que é terror de Estado? Aqui eu abro um parênteses também. Terror de Estado não é assim a polícia bater em manifestante. Né? Isso pode ser violência policial, pode ser manifestação. Tem tudo a ver com o que a gente estava discutindo aqui na aula da memória, né? Que é a prática de terror de Estado. O que é a prática de terror de Estado? Quer dizer, não é repressão policial apenas, não é esse tipo de coisa. É, basicamente, o uso de 4 operações clandestinas, né? O sequestro, né? Ou seja, não é porque era presa, era sequestrada. O interrogatório sob tortura, a execução extrajudicial e o desaparecimento forçado, né? Então, essas 4 práticas foram utilizadas numa escala menor, por exemplo, que na Argentina, mas foram utilizadas. Havia um sistema baseado na doutrina, fechado nessa questão. Certamente, isso tem a ver tudo, né, essa configuração mais política, tem a ver com a própria produção de uma literatura, né, e de uma memória social sobre o tema. Tá? Então, essa é uma entrada geral para a gente entender qual que é, vamos dizer assim, os eventos matrizes dessas memórias, da literatura que vocês querem, enfim, que vocês estão discutindo. Dito isso, como é que foi o processo de construção da memória da Gisele? Né? Basicamente, nos 10 primeiros anos, a gente tem um conjunto de eventos que constituíram eventos matrizes, que eu chamo, né? Eventos que vão constituir uma base de uma experiência social. Havia muito apoio, né? Havia bastante apoio, social ao regime. Isso é também uma coisa que a historiografia já é ponto pacífico, digamos assim, da historiografia. Houve apoio significativo ao golpe de 64, sobretudo por parte da classe média, e houve um apoio significativo por parte também, né, de vários setores da classe média, até pelo menos meados dos anos 70. Né? Até meados dos anos 70. Isso coincidiu com o chamado milagre econômico, né? Todos, né, já devem ter ouvido falar, que é um período de forte crescimento econômico entre 68 e 73, uma forte propaganda ufanista, bastante significativa, né? E tudo isso angariou, né, uma série de... É um período mais triunfante aí da ditadura, né, do regime, em torno aí sobretudo entre 68 e 73, tá? Antes disso havia algum apoio, mas como a economia demorou muito para alavancar, para crescer, pelo menos foram 2 anos de recessão ainda durante... Os 2 primeiros anos do regime foram marcados por alguma recessão. O apoio não era tão forte até 67, 68. Ele começa a crescer na medida em que a própria economia cresce. Então, havia, claro, muita crítica, já havia repressão, prisões, né? Mas não havia ainda propriamente o que se chama, então, do terror de Estado. Terror de Estado, essa prática sistêmica, né, dessas 4 operações que eu disse, ele começa por volta de 69, tá? Com a chamada Operação Bandeirante. E vai até aí 77, mais ou menos. Então, é um regime marcado por, obviamente, práticas autoritárias, né, um regime autoritário, mas, em termos de terror de Estado, o período é concentrado aí em alguns anos, tá? Mas, de todo modo, esse terror de Estado, ele vai incidir, principalmente, por setores ligados à oposição de classe média, né?
Daí que eu acho que a gente também se conecta com a questão do filme, que é um tema que vem sendo muito debatido, né? E também com a questão da literatura, enfim, basicamente produzida por pessoas que, enfim, ligadas aí aos setores intelectuais aí da sociedade. A repressão, essa é uma marca importante. A violência de Estado, portanto, ao contrário lá do Estado Novo do Vargas, que também houve bastante violência de Estado, tortura, prisões, enfim, a violência de Estado nos anos 60 e 70, ela vai incidir basicamente por setores jovens, de oposição, da classe média, que pegarem armas ou não, isso é uma questão que não era, embora, obviamente, os que foram para a chamada luta armada, que é um processo que nasceu em 1968, né, mais ou menos, 67, 68, né, houve uma experiência um pouco antes, mas foi muito insignificante, em 65, o ciclo mais forte da luta armada começa em 68, vai até 74, né, para combater esse ciclo, portanto, que se monta todo um aparato, né, que coincide com essa ultracentralização do chamado período AI-5. Então, aí, nesse momento, quando vem o AI-5, em 13 de dezembro de 68, já é um primeiro abalo na memória positiva do regime, porque alguns liberais que tinham apoiado o golpe, um pouco desembarcam, não sei se desembarcam do apoio, mas pelo menos colocam em dúvida aí essa questão de apoiar incondicionalmente a chamada, que eles chamavam de revolução, né, para combater o subversivo da corrupção. Tá. Há um estranhamento, porque o AI-5, ele é uma lei que foi muito criticada por setores jurídicos liberais, e pela imprensa também, mas, como também havia, naquele momento, o início de um processo de luta armada, muitos setores também da imprensa, setores liberais, que ainda, apesar da crítica, eram próximos ao regime, resolveram, enfim, segurar a crítica maior para quando, né, a luta armada fosse derrotada. O que efetivamente aconteceu a partir de 74. Né? 73, 74, praticamente, os grupos já tinham sido todos derrotados, e não só pela violência, pela eficácia do terror de Estado, mas também porque não tinha pouquíssima base social. A base social desses grupos, basicamente eram os estudantes, né, universitários, alguns setores, né, alguns militares, né, a base, interessante isso, a base da luta armada também era significativa entre militares caçados, né, sobretudo sargentos e cabos. Não havia pouco apoio entre camponeses e operários, por exemplo, né? Isso o trabalho do Marcelo Ridente mostra muito bem, né? Então, a base social era muito frágil, porque rapidamente foi isolada, né, com a repressão, havia censura prévia, né? Tudo isso, portanto, né, conspirou, digamos assim, ajudou a acabar com a experiência da luta armada. Eu estava dizendo o seguinte, até 74 havia certo apoio, né, do regime, para o regime, né? A partir daí, com a crise econômica, você tem um momento muito importante, que é a partir daí que se configura propriamente o que eu chamo de um processo de memória da ditadura, né? A partir de 74, 75. Por exemplo, um exemplo interessante, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, até 70 apoiava o regime. Ela rompe com o regime em 1974. Então é sintomático que, nesse momento, você tem uma configuração de uma nova memória, né, para em relação ao regime. Memória que vai reprocessar 64, o AI-5, a luta armada. Né. Então, um dado interessante nesse aspecto. Então, o ano de 74 é muito importante para aquilo que a gente chama do processo de construção de uma memória hegemônica, né, que vai, na minha opinião, com várias camadas, aí sendo construído até os anos 90. Nos anos 90 a gente tem, efetivamente, sobretudo após o fim da ditadura, após 85, uma memória construída, consolidada, né? E uma memória que eu chamo de hegemônica. Por que hegemônica? Embora não seja necessariamente da maioria da população,
ela é uma memória que vai ser crítica ao regime, vai ser crítica ao golpe, vai denunciar a censura, a tortura. Essa é o que eu chamo de memória hegemônica, que é muito presente na imprensa liberal, movimentos sociais, sistema cultural, sistema escolar, né, universidades, tal, né? Essa memória hegemônica, ela vai ser a base também para uma política de memória do Estado brasileiro, ainda que muitos acham que não há uma política de memória, mas há. A lei dos desaparecidos de 95, a lei da anistia de 2002, são exemplos dessas políticas de memória que alguns consideram muito tímidas, porque não conseguiram punir, né, sobretudo os torturadores, né, por conta da lei de anistia de 79. De todo modo, eu tenho aí uma memória. Essa memória hegemônica, ela tende a condenar, né, a criticar o regime, o golpe, mas, em certo sentido, fala, olha, passou, vamos para o futuro. Né? É isso que é importante, ir para o futuro. Né? Então, é uma memória que, em grande parte, também vai criticar a esquerda, embora aqui no Brasil não tenha tido o fenômeno da chamada teoria dos dois demônios que teve na Argentina, a ideia de que a ditadura foi, portanto, produto do choque da luta armada com a repressão. Aqui no Brasil não foi muito forte isso, essa perspectiva, mas ela vai aparecer mais nos anos 2000, mas não é muito forte, não. Embora os liberais também criticassem, né, a luta armada, obviamente. Né? Então, quando a gente fala em memória hegemônica, não é bem memória de esquerda, ela é uma memória progressista, pró-democracia e tal, mas que, na verdade, também vai apagar muito da presença liberal no golpe. Né? Os liberais apoiaram o golpe, a imprensa liberal apoiou o golpe, e aí, por muito tempo, apoiou o regime. Né? Então, a memória hegemônica, que eu acho a primeira processo da memória, ela vai ser muito forte até os anos 90. A partir da virada dos 2000, eu acho que tem um novo momento, aí, um novo capítulo da memória, que é a emergência, por um lado, à extrema-direita, de uma memória ressentida, que vai dizer, olha, os militares salvaram o país e desenvolveram o país, não foram reconhecidos, né, por conta do domínio, né, da cultura. E, por outro lado, haverá também uma memória traumática, uma memória das pessoas que não se sentiram contempladas pela memória hegemônica, que era uma memória que apontava para o futuro. Esquecer o passado, olha, foi violento, houve golpe, houve tortura, mas vamos esquecer, vamos construir a democracia. Só que também um grupo, sobretudo de familiares e militantes de direitos humanos, também não se sentiu contemplado por esse tipo de discurso. Diz, não, mas e o trauma? Né? E as violências? Vai ficar por isso mesmo? Né? E a ausência de punições a torturadores? Cadê os corpos das pessoas que desapareceram? Então, é uma memória que eu chamo de traumática. Né? Notem, então, que a gente tem na virada dos anos 2000, mais ou menos, essas três grandes vertentes. Uma memória hegemônica muito forte na mídia, na imprensa, mesmo liberal, tá? Não é? Repito, embora muitos setores à esquerda compartilhem esse discurso, ela tem um núcleo liberal muito forte. Né? Liberal progressista, liberal democrático, tá? Que é a memória hegemônica, a memória que diz, olha, a ditadura passou, ela foi terrível, mas vamos construir o futuro. Uma memória traumática, que não se sentia contemplada nessa ideia de vamos para o futuro e esquecer o passado, e uma memória da extrema-direita, né, que não tinha legitimidade, mas que reivindicava, né, o espaço público. Então, essas três vertentes, elas foram bem importantes para entender, vamos dizer assim, o que a gente chama do processo social de memória da ditadura. Né. A memória hegemônica aceitava a anistia, a lei de anistia. E diz, ó, tá vendo? Ela foi insuficiente, mas era o que era possível. Né? Vamos para o futuro. Né? A memória traumática não aceitava. E a memória da extrema-direita dizia, não, tá vendo? A gente deu anistia, como se fosse uma concessão, e eles, né, continuaram, né, sabotando aí os ideais patrióticos. Tá? Então, essas tensões na memória, elas aparecem nessas três vertentes. Né? O que isso tem a ver com literatura? Né? Bom, a primeira literatura que a gente tem no regime, o primeiro não, né? Desculpa, mas há um ciclo literário aí dos 2, 3 primeiros anos do golpe, né? Pós-golpe,
que são romances que, no fundo, estão tentando entender o lugar do intelectual de esquerda naquela confusão toda. E aí eu destaco Quarupi, né, do Antônio Calado, e Pessac. São dois romances que, digamos assim, ainda anunciam a possibilidade de uma revolução, pedir por depois do período dos anos de chumbo, enfim, toda a violência de Estado, o terror de Estado, aparece um outro tipo de literatura, que é uma literatura que vai expressar o trauma. Né? Eu destaco, né, Em Câmara Lenta, de Renato Tapajós, né, Festa, de Ivan Ângelo, toda nessa faixa de 76, tá? 77, né? São dois livros bem interessantes, porque eles são livros que expressam, de alguma maneira, o trauma social. A ideia do medo, a ideia do trauma, a ideia da... Então, me parece que essa literatura, um pouquinho antes da anistia, ela é uma literatura que já traz o trauma como questão. Né? Ou seja, a experiência dos anos de chumbo. Diferente daquele primeiro ciclo literário, né, que termina em Quarupi, do Antônio Calado, e que ainda fala da possibilidade de uma luta coletiva, enfim, já sem as ilusões do período pré-64, a ideia de que a democracia poderia resolver, né, aí já pensando numa revolução. Esse ciclo acaba, vem alguns livros que eu destaquei esses dois, que são particularmente importantes. Né. Na pós-anistia e no período de abertura, é interessante porque aí começa a ficar a questão, começa a aparecer com mais força, né, uma literatura memorialística, mas que não é uma literatura memorialística traumática. Aí eu destaco Alfredo Sirkis, Os Carbonários, e Fernando Gabeira, né, que é esse companheiro, que é um tipo de memorialismo que olha para aquele passado da guerrilha e fala, aquilo acabou, aquilo foi uma aventura completamente, né, sem pé nem cabeça, desorganizada, voluntarista, né, de jovens, despreparados. Então, esses dois livros, eles um pouco, não, embora falassem da violência, da tortura, das mortes, não tinham um discurso do trauma, não tinha uma narrativa do trauma. E é bem interessante, portanto, que esses livros são fundamentais, foram muito marcantes, venderam muito nos anos 80. Os Carbonários, sobretudo, o Alfredo Sirkis, depois ele vai escrever também A Roleta Chilena, que é a experiência dele no Chile, e o que é esse companheiro, Fernando Gabeira. Portanto, os anos 80 são marcados por uma vontade de futuro, mais do que uma revisão do passado. E isso tem a ver muito com todo um otimismo de retorno da democracia, todo um protagonismo de movimentos sociais que nunca chegaram a incorporar essa pauta do trauma, até porque a violência de Estado para a maioria dos movimentos operários e camponeses não era uma novidade. Né? Então, falar em uma violência de Estado, para eles era um pouco... Não dava para demarcar 64 apenas, né? Embora eles também tivessem sofrido. Bom, vem aí a virada dos anos 2000. Me parece que o tema do trauma ele fica congelado, junto com o ressentimento da extrema-direita. Essas duas vertentes de memória não hegemônicas, elas ficaram, obviamente, presentes, né? E foram sendo, enfim, alimentadas por esses grupos que as, enfim, detinham, né, digamos assim, que partilhavam essa memória. Sobretudo no caso da memória traumática da esquerda, os familiares e movimentos de desaparecidos, de mortos e presos, mortos, desaparecidos, e, no caso da extrema-direita, grupos de militares que nunca aceitaram, né, sequer a anistia, né, dos próprios militares. Me parece que o ano de 2007, 2008, 2009 é crucial para a gente entender como que a memória traumática entra na política pública, no segundo governo Lula, né, que é o terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos. Esse plano, ele incorpora a ideia de que o Estado precisa prestar
satisfação às famílias, né, sobre os desaparecidos, por exemplo, sobre os mortos. Não havia, né, isso é muito importante que vocês tenham, não havia no Brasil um relatório oficial dos mortos desaparecidos, enfim, durante a ditadura. Havia o famoso Brasil Nunca Mais, que não era um relatório oficial, um relatório produzido pela Igreja Católica. E havia vários relatórios de grupos de direitos humanos, mas nunca um relatório oficial. Então, o terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos, ele mexe nessa questão. Ele diz, precisamos assumir, né, esse passado não passou. Então, vejam, é diferente do discurso lá dos anos 80, que era o futuro, né, construir o futuro. Passado não passou, é preciso a verdade, justiça e reparação. Então, toda essa narrativa de uma transição incompleta, que deixou aberto traumas e feridas, vai aparecer. Né? Então, o período que vai lá de 2007 até 2014 é um período muito rico para a gente, também na literatura, entender essa questão do trauma. Aí eu destaco um livro que é fundamental nesse sentido, né, Bernardo Kucinski, que é K, Relato de uma Busca. É um livro que sintetiza, né, essa questão, mas outros também, né? Por exemplo, não falei da Beatriz Bracha, né? É um outro exemplo também, acho que se não me engano, 2006, né? 2005. Então, você tem já uma literatura que vai voltar para o passado, né, numa perspectiva de esse passado não passou, esse passado ainda está assombrando uma parte da sociedade brasileira. E aí é importante, né, que vem, né, nesse período de 7 anos, vem a Comissão Nacional da Verdade, que mexe nessa questão, que vai abrir para os depoimentos, as testemunhas, vai, enfim, não vai ter tanta publicidade, assim, não foi um trabalho que nunca chegou à grande mídia, né, por uma série de razões, mas, de todo modo, tinha lá, à noite aparecia, né, notícias, no horário nobre e tal. Então, paralelamente a isso, também vem uma reivindicação da extrema-direita de uma outra memória. Ele fala, não, né, essa é uma narrativa, precisamos da nossa narrativa, essa é uma narrativa dos terroristas, como eles diziam, precisamos de uma narrativa dos patriotas. Né? E aí vem toda uma narrativa da extrema-direita, né, que reivindica o quê? Legitimação, né, não só enquanto memória, mas enquanto história, né, e vai disputar essa arena pública da memória, né? Vários trabalhos, né, sobretudo, né, que vão ter mais sucesso na internet, né? A gente até acabou de ver, inclusive, aqui, né? Na internet existe território que não tem filtro, então você fala o que quer e problema, né? Mas isso, sobretudo em redes sociais, esse tipo de discurso vai ganhar muita gente, né? Vai ganhar porque essas pessoas, elas foram convencidas, né, de que... Não, vai ganhar porque acho que havia uma simpatia adormecida há uma simpatia adormecida pelo autoritarismo no Brasil, por uma série de razões, que encontrou nesses discursos de extrema-direita um espelho, né? Não acho que foi uma lavagem cerebral, né? As pessoas se reconheceram nesses valores, né? Estado forte, ou Estado que tem que ser violento contra bandidos, né? Tudo isso faz parte do pacote que sempre existiu e aparece muito nessas narrativas, né? Claro que quem produz essas narrativas sabe bem o que está fazendo. E aí tem os milhões que vão atrás, que pouco aderem por valores difusos, tal, não tem muita clareza do que está rolando, não tem conhecimento histórico, mas quem produz sabe muito bem o que está fazendo, né? Então, esses dois, vamos dizer assim, polos que estavam fora vão conseguir, né, tensionar o espaço público e, num certo sentido, né, com o governo Bolsonaro, essa narrativa ganha áreas de narrativa oficial, né, da extrema-direita. Mas eu acho que não é suficiente para, né, não foi suficiente para apagar a memória hegemônica. Mas hegemônica, veja, hegemonia não é maioria, tá? Atenção a isso. Né? Hegemônica porque está presente de maneira legitimada em instituições, movimentos sociais, sistema escolar, universidades, né? Tá? Por outro lado, eu acho que todo esse processo, ele abre para também uma literatura do trauma que vai além da ditadura, que é a literatura que vai falar da escravidão, do racismo, da questão indígena. Né? A Comissão Nacional da Verdade mostra que, né, a violência ditatorial, ela amplificou aquela violência estrutural que já havia desde antes da ditadura. Então, haverá uma literatura, né,
Torturado do Itamar Vieira, acho que é um exemplo, né? Uma literatura que vai contar, vai abordar a questão do trauma popular, né? Da violência estrutural, né? Assim, secular, né? E que, na verdade, a ditadura foi mais um capítulo, vamos dizer assim. É interessante que todo esse debate sobre trauma, reparação, também acaba, sobretudo enquanto fenômeno literário, acaba chegando também nesses novos atores ligados, sobretudo, ao movimento de mulheres, movimento negro, movimento LGBT, né? Muitos vão reivindicar o trauma, né? A questão da violência, uma narrativa traumática. Às vezes passando pela ditadura, às vezes não. Tá? E aí a gente chega no filme, para a gente terminar aqui, está um pouquinho atrasado, né, obviamente, com as questões aí, mas o filme, bom, o cinema foi fundamental, né, para essa memória, né, hegemônica. O cinema foi um grande vetor dessa memória. É muito comum a gente ver os filmes sobre ditadura, em que você aparece no guerrilheiro heróico, torturador vilão. Então, é bem os termos da memória hegemônica. Obviamente, os torturadores, não quer dizer que eles têm que ser recuperados do ponto de vista moral, não é isso? Mas a representação do torturador vilão também é muito simplória, porque isola ele de um sistema maior de repressão, né? Parece que ele é um psicopata e acabou. Aí todo mundo fica tranquilo, porque aquele psicopata está lá, né? Não tem nada a ver com o sistema, né? Político. Né? É quase um excesso, né? Como diziam os próprios militares. Então, o cinema foi um grande vetor da memória hegemônica. Nos anos 2000, sobretudo no documentarismo, começa a aparecer um cinema também da memória traumática. Vários filmes aí que vão tocar nesse ponto, né? Tem o Diário de uma Busca, que é um documentário muito interessante. Tem Os Dias com Ele, outro documentário muito interessante, né? Que vão tocar no problema de filhos falando dos pais guerrilheiros, dos pais que foram presos. Então, é um sintoma de que o trauma também está entrando forte no tema do documentário. Né? Mesmo na ficção, né, tem um filme chamado Hoje, da Tata Amaral, que também é um filme que vai abordar a questão da culpa por ter sobrevivido, né, a repressão, ou seja, típico tema do trauma. Né? Então, me parece que o cinema ficcional documental dos anos 2000 começa também a ajustar uns ponteiros para discutir o problema do trauma. E vem, então, esse grande sucesso, que é o Ainda Estou Aqui. O Ainda Estou Aqui, eu tenho como hipótese que ele um pouco unifica esses dois vetores, a memória hegemônica e a memória traumática. A memória hegemônica, por quê? Porque ele é um grande elogio à resistência. Né? Sorriam, vamos sorrir, né? A frase está linda. Por outro lado, ele também aborda a memória traumática, que é a memória da perda, da ausência de luto, né? Do desaparecido, né? Da lacuna deixada pelo desaparecimento político, pela violência, pelo não dito, né, pelo aquilo que você não consegue elaborar. Então, me parece que uma primeira hipótese é que esse filme traz em si duas vertentes que até então eram mais ou menos separadas no plano do audiovisual, e mesmo até na literatura. Você tem uma literatura da resistência, do heroísmo, né, mas também tem uma literatura do trauma, e nem sempre os dois vetores incidem na mesma obra, por exemplo. Então, me parece que o filme tem essa primeira chave de leitura. A segunda é que, apesar de toda uma certa leveza, até, não sei se leveza é a palavra, mas um certo decoro para tratar do assunto, né? O filme, ele não termina bem, como as pessoas acham. Ele tem um final melancólico, né? Exatamente a Eunice, já idosa, com Alzheimer. E essa sequência final eu acho muito forte, porque todos vão para o terraço, e ela olha a TV, vê uma notícia sobre a consumação da verdade, vê a foto do marido desaparecido, e tem um lampejo de memória, mas que não se comunica com os outros. Então, eu acho bastante alegórico, até num certo sentido, né? Essa sequência da memória traumática. É uma memória que não se comunica. Né? A ideia de trauma passa pela ideia de choque, que, por sua vez, passa pela ideia de narrativa lacunar, ou elíptica, ou ausência de narrativa. Né?
isso é discutido na teoria literária, enfim, né? Os trabalhos do Márcio Seligman Silva já abordaram isso. E me parece que o final do filme tem um pouco essa perspectiva, né? Apesar de ter uma foto de família aparentemente reunida e feliz, tem esse dado que fica no ar, né? São dois elementos que eu queria destacar sobre esse filme. E aí, claro que no debate a gente pode, né, caso vocês tenham interesse, a gente pode trabalhar com outros elementos também, né? Há várias outras questões aí, própria relação com umas questões que estão no filme, né, e que geraram polêmica, a questão lá do militar, que fala, não concordo com isso, é uma sequência que gerou alguma polêmica, mas existiam, né? Sobretudo os guardas dos centros de detenção, nas memórias dos guerrilheiros, essa figura aparece muito, um guarda mais camarada, um guarda menos comprometido, né, com os fanatismos lá do núcleo mais duro da repressão. Então, isso o Walter Salles não criou do nada essa sequência. Também está baseado um pouco nessas memórias. Claro que no filme ela talvez tenha um sentido de criar pontes, né, entre segmentos da sociedade, né. Enfim, acho que é isso. Não sei se ficou muito truncado, muito complicado. Então a ideia era exatamente, lembrando que essa parte está no livro, inclusive, não foi uma criação do Walter Salles. Então a ideia é isso, entender um pouco esse processo de memória, que para mim ele começa efetivamente a ser sistematizado a partir de 74 e vai até meados dos anos 90, consolidando a memória hegemônica. Dois outros vetores da memória não hegemônica, a extrema-direita e os familiares e desaparecidos, né, reivindicam outras memórias, né? Não estou entrando no mérito da qualidade dessas memórias, né? Mas são memórias que estão, de todo modo, fora dessa memória hegemônica, embora a memória dos familiares esteja mais próxima dela, obviamente. E depois também há uma abertura, tanto nas políticas públicas quanto na cultura, para a memória traumática, que não houve lá nos anos 80, né? Embora tivesse havido alguma discussão sobre isso, manifestações sobre a memória traumática, no final dos anos 70, mas logo foram suplantadas por uma espécie de euforia com a possibilidade de volta à democracia, né? Portanto, que apontavam, né? Enfim. Então, o filme ele é interessante porque ele nos permite, enquanto obra, você olhando só a obra, você já tem esses vetores todos em disputa, né? Sobretudo a memória hegemônica liberal, progressista, e essa memória traumática que ficou, vamos dizer assim, recalcada, né? Durante muito tempo, né? Não sei se... Mas é um pouco essa seria a minha intervenção, e agora, se a gente conseguir, a gente faz o debate. Eu acho que agora tá tranquilo, professor. Muito obrigado. Eu queria comentar com você, que é muito interessante essa imagem que você traz do vetor, né? Porque como eu sou da literatura, o Caio é da história, a gente vai vendo os movimentos de interferência que essas duas áreas vão tendo, né? E é muito curioso como que a repercussão toda do Oscar, que ela é bem problemática, né? A gente vai discutir bastante isso, mas como que você vê esse vetor que o cinema faz de interferência, tanto assim, política pública para agora, o que a gente faz, né? E anunciar coisas, e estão fazendo já vários levantamentos sobre a vida da Eunice Paiva, né, que tudo que foi muito apagado, tal, meio que para... a minha pergunta é no sentido de, tipo, qual vai ser a função desse filme, do cinema, nesse momento histórico, como esse vetor de memória, sabe? Porque você mencionou os ciclos, né, o cinema nos anos 80, o cinema nos anos 2010, agora como que você vê essa movimentação toda, assim? Olha, é um pouco imprevisível, né? Primeiro que esse filme é muito fora da curva, né? O sucesso que ele teve, completamente fora da curva. A repercussão internacional que ele teve, completamente fora da curva, né? Então, não dá nem para a gente dizer que abriu-se um novo caminho aí de produção audiovisual. Tomara que sim,
tomara. É bom para os profissionais, é bom para o cinema brasileiro. Mas eu não sei, eu sou um pouco cético em relação a isso. Tem muita gente querendo pegar carona, sobretudo no campo da política, né? Virou um pouco pegar carona, né? Seja a partir do nome de Eunice Paiva, a partir do próprio Rubens Paiva, a partir do filme. Saber se essas iniciativas terão sustentabilidade, como se diz, né? Não sei. Acho que, de todo modo, se o filme for compreendido, ele, assim, o que eu me lembro, o que eu me lembro é que as principais polêmicas públicas foram mais no sentido da visão de classe do filme, né? Houve várias críticas, né, bem duras nesse sentido. Um burguês, está falando da burguesia, assim. É o lugar de fala do Walter Salles, inclusive, como poderíamos dizer. Isso não implica que outros temas ligados aos traumas populares não deverão ou não poderão ser feitos, né? Isso é outra coisa. Há vários cineastas excelentes nesse sentido, né? Um filme que, por exemplo, destaca a violência brasileira de maneira brilhante é o Som ao Redor, né, do Kleber Mendonça. Melhor equação que existe sobre a violência brasileira eu já vi no cinema. Então tem vários filmes que abordam, né, essa questão, né, a partir de uma outra perspectiva. Mas isso não, porque eu sempre digo o seguinte: o golpe de 64 e o regime também foi um acerto de contas dentro da elite. Uma parte da elite brasileira foi expurgada do processo político. A elite reformista foi expurgada, né? Então, eu acho que o filme teve mais essa repercussão do incômodo em relação à questão do Walter Salles, né? Estou vendo aqui o comentário também, né, de ser filho de banqueiro, né? O Moreira Salles, pai, ele também teve uma relação com o Jango. Não é só... Claro que depois também ele se beneficiou muito das políticas do regime, mas ele tinha uma relação com o governo Jango. Enfim, não era uma coisa tão absurda assim, não, inclusive não era comum na elite, né? Na elite industrial ali, mas elite financeira, pouquíssima gente tinha pelo menos essa relação. Mas, sobretudo, aí um governista, né? Mas, então, não sei se vai abrir um flanco, se o filme vai fazer muito barulho, muito sucesso, mas não vai abrir uma tendência estética, política. Não arriscaria dizer agora isso. Um efeito que ele teve, de todo modo, foi levar o tema da ditadura para milhões de pessoas que nunca acho que pensaram em ditadura na vida. Ou não era uma pauta importante na vida delas. Então, isso já tem uma fatura importante. 5 milhões de pessoas no cinema, mais todo o impacto que terá no streaming e na TV. Eu conheço muitas pessoas, posso dizer, conheço muitas pessoas que querem ver o filme. E tenho certeza, e que não são formadas, não são intelectualizadas. Quer dizer, então, interessante isso. Isso, para mim, é uma principal fatura do filme. Claro, conseguida com muita publicidade, né? Você não chega no Oscar porque você tem bons filmes, né? O cinema brasileiro tem grandes filmes que passaram muito longe do Oscar, e o problema do Oscar, né? O problema dos filmes. Mas, no caso, eu acho também interessante ter esse reconhecimento, do mercado, principalmente do audiovisual, né? Vamos ver se isso tem algum desdobramento, né? Não sei se a revisão da anistia, por conta do impacto do filme, vai prevalecer. Vamos ver, né? Vamos ver. A ver, né? Não sei se isso vai ter sustentabilidade. Enfim, não estou arriscando nenhum palpite esse momento. Como um bom historiador, né, professor? É isso. Não, às vezes eu consigo, mas agora realmente eu não estou conseguindo vislumbrar muito, não. Acho que tem muito barulho, né? Muito impacto, mas vamos ver, tomara. Eu acho que o principal fator é pessoas que nunca realmente tiveram a cultura do cinema brasileiro, nunca pensaram na questão da história do Brasil recente, estão indo ver o filme. Isso eu acho a grande fatura para mim. Isso vai... Aí cabe às escolas, cabe à sociedade como um todo também pegar esse interesse e levar para frente, né? E não é um problema do cineasta. Exato. Absolutamente. É aquilo que a gente pensa, né? Esse filme como um abrir portas, como você falou, né? Uma possibilidade
enfim, a gente tem uma literatura, tem uma quantidade de filmes, documentários. Eu deixei um documentário, para quem, por exemplo, quiser entender o caso do embaixador, tem um documentário chamado Hércules 56, que é com os membros que participaram do sequestro do embaixador americano, o Kubrick, né? E assim, o Ainda Estou Aqui, talvez como uma porta para a gente aprender e ver muito mais filmes. Por exemplo, o professor estava falando sobre a diferença dos filmes dos anos 90 e dos anos 2000, 2010, né? Se a gente compara, por exemplo, o filme do La Marca, do Paulo Betti, né? Aquela coisa bem anos 90, o herói e tudo mais, e compara com o filme do Marighella, que é um outro tom muito diferente, muito mais sombrio, mais pesado, né? Você já vê uma diferença muito grande em dois momentos muito distintos do cinema brasileiro. E não só do cinema, mas dessa memória. Como a memória ela foi nos anos 90, havia um processo de restauração, e já nos anos 2010, já após a Comissão da Verdade, a coisa é muito diferente. Então, para quem quer entender um pouco mais, ver mais filmes sobre o assunto, eu recomendo até ver esses dois filmes, porque a gente tem nesses dois nomes, Marighella e Lamarca, dois grandes nomes da luta armada, né? O Lamarca é um dos casos que o professor comentou, de um militar, né? E aí o Marcelo Rubens Paiva fala isso no livro, né? E ele deixa muito claro como vários integrantes da luta armada da resistência eram militares, né? Que saem das Forças Armadas para lutar contra o regime. E aí você tem o Lamarca, que é essa figura, né, da VPR, e você tem depois a figura do Marighella, que é um outro tipo de já mais intelectualizado, né, em comunicação, por exemplo, com a mídia francesa, escrevendo, e tendo seu livro publicado na França por conta da ditadura, o Manual do Guerrilheiro Urbano. Então, pessoal, usar o Ainda Estou Aqui, essa aula, tudo que a gente está colocando aqui no chat, como uma fonte para continuar os estudos. Então, essa é a minha esperança com o filme, né? Esse barulho todo é incrível, é muito legal de você ver as pessoas interessadas na história brasileira, ainda mais para nós historiadores, que trabalhamos, né, eu e a Débora, que a gente trabalha o tempo todo com isso, mas é realmente pensar e refletir sobre essa construção de memória ao longo desses 30 anos que a gente está, 40 anos, se a gente pegar dos anos 80, né, do final da ditadura para cá. Nós temos algumas perguntas. Maria Eduarda, por favor. Eu sou Duda Takayo, eu que fico te incomodando no grupo. Maria Eduarda é só uma persona que eu também não sei quem é direito, sabe? Mas eu queria começar minha fala agradecendo a vocês e dizendo que é muito bonito, eu que sou rata da Livre, ver tanta gente dentro de uma mesma chamada. Isso é uma coisa muito, muito bonita mesmo. E eu entrei bem após o que aconteceu, acho que a gente pode chamar de um atentado, alguma coisa parecida, e eu gostaria de dizer que isso aconteceu já com o meu orientador. Eu não sei se vocês chegaram a ver que teve um professor que estava numa banca, não lembro se era mestrado ou doutorado da Letras, e interromperam a fala dele, não sei como foi aqui, mas foi bem, bem ruim. E tá tudo bem, Caio, eu vi tua mensagem aqui, mas tá tudo bem. E eu acho que isso como o professor falou, é uma característica do MIT mesmo. Eu não sei como eles descobrem esses links, mas infelizmente está cada vez mais comum. E quanto à fala, como eu falei, eu peguei da metade para o final, assim. Mas a gente que é da literatura ou das artes no geral, eu acho que fica muito bonito ver onde esse filme chegou, mesmo sabendo que como o professor Marcos falou, é uma questão completamente política, né, ele ter chegado onde ele chegou. E uma reflexão que eu gostaria de fazer é que é uma coisa que vem permeando a minha mente nos últimos tempos. O quanto aquela fala da Fernanda Torres, onde ela diz os Estados Unidos também é responsável pelo que aconteceu no Brasil. Eu vejo o prêmio de filme estrangeiro quase como que um prêmio de consolação, sabe? Como se, vocês querem tanto isso, então fiquem com esse que não é tão importante. E como alguém que gosta muito de cinema, eu me questionei muito, assim, porque eu estava muito feliz, era realmente uma Copa do Mundo para mais para mim. E
E quando isso cai por terra, a gente percebe muito esses posicionamentos políticos, né? Então, gostaria de saber um pouco, não é bem uma pergunta, assim, mas mais um questionamento. Como vocês acham que, talvez não sejam vocês que possam me responder, mas alguém voltado ao cinema, sabe? Mas como vocês veem essa fala da Fernanda, a questão do Oscar, enquanto objeto político mesmo? Obrigada. Bom, querem fazer rodada? Como vocês querem? Ou 3 perguntas para ser mais Pode ágil? ser. Eu vou ler 2 perguntas que estão no chat, professor, aí a gente arremata. Tem uma última pergunta aqui de Joy Pataro. Professor, existem hoje no Brasil políticas públicas que incentivem a construção da memória sobre a ditadura militar por meio da cultura? Ou a maioria das produções, sejam em literatura, teatro, documentário, ocorre de forma independente ou por interesses específicos? E depois uma pergunta do IG, sobre os ataques na reunião, né, tem uma questão que respondida em alguns termos durante a explanação. Perfeito. Onde a educação e a história falharam? Como se explica a mediocridade atual de discursos aclamados e a celebrização de seus arautos sendo levados até a presidência da República? Aparentemente favorecidos por uma generalizada incapacidade de reflexão e raciocínio, que levam a argumentações levianas, como, entre aspas, ditadura gay, que foi até lançada durante a reunião para perturbar. Verdade, teve isso. Discursos descolados da realidade absoluta, nesse caso, atacando uma comunidade que continua marginalizada, excluída e assassinada. Isso só se agrava com esse levante nazifascista em escala global, amparado por golpistas e por anseios fundamentalistas por uma instauração teocrática. Quais são os, entre aspas, geradores históricos dessa realidade assustadora em que nos vemos atualmente? A gente tem essas 3 perguntas, a da Duda sobre o Oscar, a do Joy Pataro e a do IG. Bom, começando, né, pela primeira questão, eu acho que eu vou ser cancelado agora com vocês. Eu acho o prêmio de Oscar de filme estrangeiro mais importante para o cinema brasileiro do que o prêmio de melhor atriz. Eu adoro a Fernanda Torres, acho que ela está brilhante, ela inclusive, como promotora do filme, foi brilhante, né? Virou um personagem, né? Mas o Oscar de melhor atriz, tradicionalmente, ele é dado para lobby de agentes, pessoas que têm perspectiva de trabalho nos Estados Unidos. Apenas, salvo engano, apenas 6 atrizes em língua não inglesa foram indicadas, nenhuma ganhou. Né? Acho que a Isabelle Ruppert, eu tenho dúvidas, mas acho que ela também não ganhou. Né? Então, é outra coisa. O atriz, ator. O filme estrangeiro sempre foi um espaço do Oscar para você premiar filmes mais artísticos, né? Com menos... Né? Não, é verdade, mas eu deixo bem claro, né? Ela merecia. De todos que estavam ali, eu não via ainda a Nora, né? Mas não via também Emília Pérez, né? Acho que não vou ver. mas a Fernanda é brilhante. Como foi com a Fernandona, né? Foi pior ainda, né? Aquela perda, ainda que lá ela estivesse competindo com Susan Sarandon, com Cate Blanchett, né? Com Meryl Streep, quer dizer, agora, realmente, não. Bom, mas, eu acho que do ponto de vista de reconhecimento artístico, de chamar para uma cinematografia, inclusive, que nunca tinha ganho nenhum Oscar, né? Foi um prêmio importante. Do ponto de vista da indústria, tá? Não aí eu discordo, me permito discordar, não foi um prêmio de consolação. Eu acho que é um prêmio muito importante. Né? Eu diria até mais importante do que, especificamente, a atriz, que ia beneficiar muito a carreira da Fernanda no exterior, sem dúvida, mas eu acho que isso já está, ela está com o caminho aberto. Agora, eu adoro a frase da Fernanda Montenegro, né? Aliás, eu acho que eu sou um fã há muitos anos da Fernanda Montenegro. Eu acho ela não só uma grande atriz, mas ela é uma pessoa de uma inteligência brilhante, né? E ela tem uma frase que eu adoro, gente, que é assim, na época ela estava concorrendo, foi indicada para o Central do Brasil, né? Não sei se você lembra disso. E se você ganhar o Oscar, né, você vai trabalhar em Hollywood, é seu projeto? Alguém perguntou isso para ela. Aí ela falou assim, mas o que eu vou fazer em Hollywood? Com essa idade, eu vou só fazer tia mexicana velha.
é isso, né? Não tem espaço para atriz estrangeira. Tá? A não ser que entre naquele padrão. Isabelle Huppert, por exemplo, foi indicada, uma grande atriz francesa. O estilo dela não tem nada a ver com Hollywood, e não deu certo. E normalmente atores e atrizes latinas que vão para Hollywood fazem papéis assim, ou caricatos ou secundários, que é o modelo deles, entendeu? Não tem muito o que escapar. Né? Enfim. Mas, então, eu acho que foi um prêmio bastante importante. Eu não sei se foi consolação, não. Acho que também não tem muito a ver com a frase da Fernanda, porque, inclusive, se a gente for lembrar, em 1983, se não me engano, 3, 4, um filme como Missing, do Costa Gavras, ganhou o prêmio de melhor filme, não foi nem estrangeiro. E o Missing é uma pancada na política norte-americana. Não sei se vocês viram esse filme, Desaparecido, né? Brilhante, né? O Jack Lemmon, grande ator, ganhou também o Oscar. Então, acho que, não acho que, a lógica é outra. E Hollywood sempre foi também um centro de oposição às políticas conservadoras, foi muito perseguido, sempre Hollywood é muito perseguido, né, pelas políticas conservadoras, embora sempre esteja afinado com a ideologia, enfim, liberal, né. Então, a situação de Hollywood é muito ambígua em relação ao sistema de poder norte-americano. Ela está do lado, mas, ao mesmo tempo, ela é divergente, sobretudo dos setores mais nacionais e conservadores. Né? Bom, se há políticas públicas que estimulam a produção cultural. No caso, o Walter Salles, o filme foi feito, salvo engano, sem edital. Né? Eu acho que, assim, o que existe hoje no Brasil, em termos de audiovisual, é um grande problema. Nós não temos uma política pública com o mesmo vigor que já tivemos para o audiovisual, principalmente. Né? As leis de incentivo não estão conseguindo alavancar o mercado. Eu tenho vários conhecidos que trabalham com audiovisual, estão reclamando muito. Não há emprego para as pessoas. As produções estão paradas. Os streamings dominaram o mercado uma época e agora pararam de investir, porque é isso, né? A Netflix, a HBO, a lógica é outra, a lógica é globalizada. Então, o Brasil está caro, vamos produzir na Turquia. É isso, né? Não tem compromisso com nenhum. Então, não sei, eu acho que não vejo uma política pública, neste momento, de retomada de produção cultural. Né? Há políticas muito setoriais, localizadas em prefeituras, estados, mas todo mundo reclamando muito. Né? E aí pode ser uma questão ideológica, pode ser por falta de dinheiro mesmo, pode ser por crise financeira. E aí as pequenas prefeituras, elas gostam de grande evento. E também, as grandes também, São Paulo, para dar um exemplo. Política cultural de prefeitura é fazer festa popular para milhares de pessoas. Não tem incentivo à produção, a circuito. Os prefeitos não estão interessados nisso. No certo sentido, também gera mais voto, né? Mais visibilidade. Né? Enfim, então eu não vejo, não sei, tomara que isso reverta, tomara que o filme ajude a reverter, inclusive. Né? Onde falhou, né, a história e a educação. Bom, especificamente no caso de 64, do golpe, do regime, tem um problema que às vezes, a gente faz uma discussão gigantesca para achar que tem uma grande conspiração que impede a discussão desse tema. Mas, na verdade, tem um problema de desorganização do currículo escolar. Né? Que, apesar de ter toda uma nova roupagem nos últimos anos, com a BNCC, com uma discussão sobre currículo, o currículo do ensino médio, por exemplo, ele é muito bagunçado. E não se estuda a história contemporânea, particularmente do Brasil. Não se estuda. Para vocês terem uma ideia, se as pessoas forem seguir o currículo tradicional e a lógica do livro didático, esse tema pós-guerra no Brasil, 64, golpe, Estados Unidos, vai ser estudado no último bimestre do terceiro ano do ensino médio. Ou seja, ninguém vai estudar, porque o cara no último bimestre do terceiro ano está pensando em vestibular, não está indo nem em aula. Então, eu acho que tem uma configuração errada e tem talvez as escolas precisariam ter mais projetos para discutir história recente do Brasil um pouco paralelamente aos currículos tradicionais, porque se ficar na ordem curricular, eu acho importante, tá? Não sou a favor de história do tempo presente, ficar história regressiva, partir do tempo... Dá muita confusão esse negócio. É muito bonito e tal, mas professor e aluno tem que ter bala na agulha, senão vira uma confusão danada. Mas, mesmo assim, você não tem uma... Acho que
é um tema que entra muito pouco nas escolas. Há interesse, mas entra muito pouco nas escolas, e algumas escolas, inclusive, sobretudo particulares, estão com muito receio de entrar nesse tema, né? Porque há uma reação muito forte dos pais nessas ondas conservadoras aí. Então, também já responde essa questão, né, de para onde vamos, né? A onda conservadora bloqueou certos debates em escolas, principalmente particulares, mas não apenas. Não sei se eu consegui responder. Acho que sim, professor. A gente está com uma última pergunta no chat. Professor Marcos, poderia falar sobre o termo memória traumática? Ele se vincula com o Holocausto? Exatamente, muito bem colocado, muito bem lembrado. Quer dizer, a partir do Holocausto tem início o que a historiografia chama, eu mesmo chamo de Era das Vítimas. Há um impacto muito grande do Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, né? E não é um impacto assim imediatamente no pós-guerra, tá? Né? Se acabou a guerra, todo mundo, né, ficou solidário aos judeus dos campos de concentração. Não foi bem assim, não. Inclusive, teve muito apagamento dessa memória, teve muito... A sociedade alemã, por exemplo, apagou essa história até os anos 60 e 70. Né? Mesmo em países que resistiram à invasão nazifascista, o tema do antissemitismo sempre foi muito complicado. Na França, por exemplo, teve muito colaboracionista que dedurava o vizinho judeu, né? E mandava o cara para o campo de concentração. Então, não, mas, de todo modo, o tema do Holocausto, principalmente depois dos impactos de uma série de processos jurídicos, principalmente nos anos 60, e depois nos anos 80 e 90, quando essa memória vira paradigmática, né, em escala internacional e globalizada, a ideia de trauma fica muito forte. O Holocausto vira o paradigma de uma memória traumática, por várias razões. Primeiro, há todo um debate teórico, não vai dar para a gente aprofundar aqui, mostrando que representar o Holocausto é um desafio em si mesmo. Como representar aquilo que aconteceu? Como nomear, como representar, como transformar em imagem, por exemplo. Há todo um debate no cinema, né? Se você deve mostrar campo de concentração ou não. Se você deve encenar o sofrimento ou não, porque isso pode banalizar e tornar uma mera experiência melodramática, que não conscientiza ninguém, as pessoas choram, se emocionam, mas como se tivesse uma novela das 8. Então, há todo um debate de como representar. Então, isso já revela, né, uma forma de lidar com o tema que é típica do trauma. O trauma implica irrepresentatividade, representação, dificuldade de você narrar, dificuldade de colocar imagens. Então, o Holocausto tem tudo a ver com o paradigma da memória traumática. A literatura do Holocausto é super paradigmática também, né? E aí eu cito principalmente o Primo Levi, né, o grande autor sobrevivente de Auschwitz, né, que tem livros definitivos sobre o tema. Ele e o Elie Wiesel, né, são os dois grandes autores que vão trabalhar a memória do Holocausto de maneira muito sofisticada do ponto de vista literário e também do ponto de vista da matéria da memória. O Primo Levi, eu tenho até um certo um paradoxo de recomendar ele, porque sobretudo É Isto um Homem, é um livro muito difícil. É muito difícil. Né? Não é porque ele descreve pormenores da tragédia, da violência, é mais que isso. Como ele consegue entrar no absurdo que foi aquilo tudo. Porque, vejam, milhões de pessoas não eram inimigos da Alemanha, puro racismo. Né? Não dá nem para dizer, não, foi um genocídio porque eles eram inimigos, né? Então foi uma situação de guerra. Não. Né? Simplesmente eram pessoas, crianças, né? 1,5 milhão, 2 milhões de crianças mortas em camas de gás. Então, não tinha... veja, então, ele consegue entrar nessa coisa. E vira um paradigma também de literatura do trauma, do testemunho. Né? Ele tem uma equação que eu acho brilhante, né? O Primo Levi, né? Tem uma equação, um axioma, né? Que eu acho brilhante, que se a verdade dos campos de concentração é o extermínio, a verdade está com os mortos. Portanto, o que eu vou dizer aqui não é a verdade. Olha só, interessante. O que eu vou narrar neste livro não é a verdade. Que a verdade é inescapável. Tá? Então, veja, é um paradoxo literário, né? É um paradoxo do testemunho, que é muito interessante. Né?
Então, eu acho que sim, é bem colocado ali e tal. Agora, isso foi construído por uma série de questões, inclusive por questões políticas, né? Principalmente nos Estados Unidos, o Holocausto e o nazismo viram uma antítese da democracia. Até uma forma deles esconderem todo o racismo que eles têm lá dentro, né? Toda a perseguição aos negros, todo o genocídio indígena, dos povos nativos. Então, um pouco a democracia americana, ela se apropria, no certo sentido, do Holocausto. Né? Até por ter lutado contra os nazistas, já tinha essa moral, né? Mas ela se apropria, e nos grandes museus, por exemplo, Nova York, Washington, nos grandes museus que narram o Holocausto, né? Ao lado do Yad Vashem de Jerusalém, né? Os grandes museus oficiais, digamos assim, do Holocausto. Então, é sintomático. Mesmo a memória do Holocausto, ela é apropriada pelo Estado de Israel, mas mais ou menos, porque também não é uma memória tranquila para o Estado de Israel, não. Sobretudo por conta do julgamento do Adolf Eichmann em Jerusalém, em 1961, apareceu nos depoimentos uma série de colaboracionismos, né, entre muitas aspas aí, tá, gente? Porque é uma situação tão totalitária que não dá nem para falar em colaboracionismo, mas de judeus que acabaram ajudando de alguma maneira, né? Por exemplo, organizar listas de deportação para os campos, dos guetos. Então, a Hannah Arendt tocou nesse assunto, foi um bafafá danado, né? Problema. Para o Estado de Israel, portanto, o que incomoda muito, que explica um pouco, inclusive, esse militarismo do Estado judeu atual, é por que os judeus não resistiram, por que eles não lutaram. Então, isso incomoda muito, né? Há um livro que eu recomendo muito, se vocês quiserem se inteirar nesse tema, é o do Marcus Gutermann, né? Holocausto e Memória. É um livro bastante acessível, não é um livro teórico, assim, mas é um livro sofisticado, e que permite você entrar nesse tema, porque a maior parte da literatura sobre isso está em língua inglesa e francesa. Então, esse livro do Gutermann é bem interessante para quem se interessa por entender essa conexão holocausto, trauma e epistemologia, uma nova epistemologia da história. Professor, tem mais uma pergunta aqui do Tiago sobre cinema e depois a Yasmin levantou a mão. Eu vou ler a do Tiago primeiro. Claro. Ele diz assim: professor, dentro da temática da aula, você poderia fazer um comentário sobre como as produções culturais e artísticas são utilizadas como fonte histórica e alimentam um trabalho histórico? O cinema documentário tem um papel privilegiado ou algum tratamento diferenciado? Obrigado. Deu uma falhinha no micro. Podia repetir a pergunta só? Claro, claro. Ele está fazendo uma pergunta assim, né? Pedindo para você fazer um comentário sobre como as produções culturais são utilizadas como fonte histórica, se elas alimentam o trabalho histórico e se o cinema documentário tem algum papel privilegiado, algum tratamento diferenciado. É isso. Obrigado. Sim, a gente trabalha com filme como fonte. Agora, o filme é uma fonte, por exemplo, um filme como Ainda Estou Aqui, não é uma fonte primária sobre a ditadura, é uma fonte primária sobre o século XXI brasileiro. Primeira coisa. Se um filme fala sobre as cruzadas, produzido nos anos 2000, depois do atentado às Torres Gêmeas, é um filme que fala do século XXI, embora represente as cruzadas para tal. Então, a primeira regra de trabalhar com cinema como fonte histórica é o filme ele se apropria de uma memória do passado, de um conjunto de debates historiográficos, mas sempre o filme está ancorado no seu tempo, um filme voltado para plateias sempre coetâneas. Né? Então, a primeira regra. E, dito isso, ele é uma fonte fantástica, né? Uma fonte que tem uma linguagem específica. Então, quem for trabalhar com cinema, e aí não importa se é documental ou não, tem que conhecer minimamente linguagem de cinema. É como você vai trabalhar com um livro como fonte histórica, você precisa conhecer alguma coisa de teoria literária. Né? Você pode não ser um super especialista, um teórico de literatura, mas você tem que conhecer teoria literária. E o mesmo vale para o cinema, você tem que conhecer teoria do cinema, tem que entender que uma opção por enquadramento é mais importante que o diálogo, às vezes. Uma opção pela montagem é mais importante do que cenário. Né? Então, tudo isso implica em como o filme se comunica e como ele deve ser analisado pelo historiador. Todo filme pode ser analisado, do mais banal ao mais sofisticado. Eu não tenho nenhum preconceito nesse sentido. Se você pega um filme como Rambo, né, aquele cinemão de aventura B, né, sobretudo o primeiro, né, que era bem baixa produção, ele é super importante como fonte histórica do que um filme como, sei lá,
é em trânsito. Pode não ser importante esteticamente, mas ele é importante como fonte. Ele diz muito sobre a sociedade americana do começo dos anos 80, né, sobre um ressentimento do ex-combatente, sobre os traumas do Vietnã, né? É um trauma trabalhado de maneira banal, né? De maneira aventurona, mas é trauma, né? Estou aqui falando do Rambo, né? Primeiro Rambo lá. Só que trabalhado de maneira... Né, o próprio filme, né, alivia, né, a questão do trauma, mas ele parte do trauma. Então, qualquer filme, né, bom, ruim, sofisticado ou não, de vanguarda ou convencional, ele pode ser uma fonte histórica. Documentário não necessariamente é melhor do que a ficção para você trabalhar como fonte histórica, não. É legal, às vezes, porque o documentário, para você levar numa aula, o documentário te dá questões mais diretas sobre o passado, né? Trabalha com imagens de época, muitas vezes, então é interessante isso. Mas, do ponto de vista da fonte, para o historiador, não. Né? Inclusive porque o documentário também manipula, também trabalha com linguagem cinematográfica, tanto quanto a ficção. E às vezes tem ficções que tocam em pontos da realidade muito mais profundos do que um documentário. Né? Se você pegar, sei lá, né, um filme de ficção, né, M, o Vampiro de Düsseldorf, né, Fritz Lang, e pegar o documentário enfim, o Triunfo da Vontade, me ajuda, gente. A cineasta nazista oficial. É um documentário. Leni Riefenstahl. Muito obrigado. Né? Você vai ter uma ficção que vai te falar mais sobre o nazismo do que o documentário. Embora também o documentário, obviamente, também traduz o que é o nazismo, mas o projeto nazista, muito mais do que as contradições. E a ficção vai te trazer muito mais essas contradições. Então, não devemos trabalhar com essa ideia de que no documentário tem a verdade e na ficção a mentira. Há ficções que conseguem tocar em pontos do real muito, muito importantes, né, mais que certos documentários. Né? Por exemplo, e é interessante, por exemplo, todo o debate sobre a resistência francesa, eu queria só lembrar disso, o cinema anunciou pautas historiográficas antes da historiografia francesa. E olha que a historiografia francesa é poderosa, né? A revisão sobre o lugar da resistência, os colaboracionismos, as contradições, começa no cinema documental e ficcional na França. Um filme como La Combe Lucien, né, do Louis Malle, 1974, ganhou o Oscar de filme estrangeiro, por sinal. A Dor e Piedade, né, do Marcelo Fives, né? Tristeza e Piedade, desculpa, do Marcelo Fives, são filmes que anunciam pautas. Bom, depois a historiografia vai aprofundá-las. Então é interessante esse jogo. Quer dizer, o cinema não tem condições, às vezes, de aprofundar um trabalho historiográfico, mas ele pode lançar perguntas, lançar questões, né, como a gente está até discutindo em relação ao filme do Walter Salles. E isso que eles tiveram a escola dos análises ali por décadas, né? Para a gente chegar depois na historiografia da pós-guerra, já com, enfim, uma quantidade de produção historiográfica absurda, né? Mas que é curioso que a produção francesa evitava temas contemporâneos, né? Porque a França é uma briga danada lá também. Né? Então, o historiador preferia estudar coisa de 200, de 1000 anos atrás do que... o Brodel foi da civilização do Mediterrâneo lá, né? Mas eu quero dizer assim, que não é porque uma historiografia mais... Por exemplo, a historiografia brasileira em relação à ditadura, ela é muito avançada, embora seja, né, seja um tema recente. Embora seja um tema recente. A gente tem documentação farta. Nós temos vários documentos que ainda não tivemos acesso, mas há muitos documentos sobre ditadura. Então, tem arquivos organizadíssimos, tem historiografia, pelo menos há 30 anos, historiografia já consolidada em vários temas. Né? Então, às vezes, uma historiografia menos estruturada, do ponto de vista acadêmico, como a nossa, ela acaba ficando mais livre para pesquisar temas contemporâneos. Com certeza, com certeza. Amigo, o microfone. Obrigado. Pessoal, estou colocando aqui o livro do professor Marcos Napolitano sobre o regime militar, que eu falei no começo da aula.
Yasmin, por favor. Yasmin é nossa aluna, está sempre com a gente, por favor, vai lá. Oi, professor, tudo bem? Eu estou um pouco nervosa de falar com o senhor, porque eu sempre esteve presente nas minhas pesquisas, então, se eu me embolar, alguma coisa assim, é o nervosismo de falar com o senhor. Tá tranquilo. Eu queria, na verdade, fazer uma complementação do que o senhor disse. Quem sou eu para falar alguma coisa assim, né? Mas a minha realidade no momento, e depois finalizar com uma pergunta. Atualmente eu trabalho com lei de incentivo à cultura e realmente é muito problemático, porque a região que eu estou é a região do interior de São Paulo, Araraquara e afins, mais para cá, bem interiorzão. E as empresas parece que têm uma aversão à cultura. Elas não escutam, elas nem vejam a proposta. Então, os e-mails são abertos e nunca respondidos. E quando são abertos? Então, a gente tem um livro chamado Agronegócio, a Locomotiva da Economia Brasileira, e eu não consigo patrocínio aqui na região, porque E olha isso que é um vai tema negando que tem tudo a ver com, né? tudo a ver com a Tem região dinheiro na onde. região. Exatamente. E as empresas que eu comecei a contactar, a entrar em contato, elas foram criadas principalmente dos anos 70. Então, eu, como coraçãozinho de uma boa pesquisadora, comecei a prestar atenção nos anos que essas empresas foram criadas. E principalmente foram criadas nos anos 70, 72, 73, a maioria. Então, assim, a minha pergunta vai nisso. Você acha que essas empresas que aparentemente têm uma aversão à cultura, essa mentalidade conservadora, se dá e que se beneficiaram também pelas políticas públicas da época da ditadura e num ponto de vista também burguês, você acha que essa é uma mentalidade que se reflete até os dias atuais, em termos desse pensamento mais conservador? Eu acho que assim, há empresas conservadoras que patrocinam cultura. Empresa é empresa. Empresa é empresa. Empresário pode ser conservador, mas a empresa, se o tema da revolução, do socialismo estiver dando dinheiro, eles vão investir. O capital não tem, né, propriamente uma ideologia, né, nesse sentido. A ideologia do capital é outra. Mas eu acho que, portanto, não é uma. Eu acho que sim, tem um lado meio tacanho no empresariado brasileiro, realmente. Né? Não só no empresariado, a classe média brasileira. Quem deveria ler, por exemplo, não lê, né? Se pegar a classe média formada, não lê. Então já é um sintoma de que cultura no sentido de produção cultural, cultura para muita gente é só entretenimento. Ponto. E acho que essas empresas gostam de patrocinar quando tem muita visibilidade. Então, se você. Livro não rola, mas se você for propor, sei lá, livro tem que ser intermediado, né? Às vezes por um empresário que tem um pouquinho mais de cabeça, um pouquinho mais iluminista, assim, digamos assim, né? Está cada vez mais difícil achar, mas existem um outro por aí. No geral, as empresas promovem há milhares de pessoas, eventos com milhares de pessoas. Então, hoje, falando em política cultural, basicamente, dependendo da região, né, é evento. Ninguém quer saber de equipamento cultural, nem de obra. É evento. Né? Evento. Né? Então, esse é um problema desse tipo de política. Foi diferente no passado, né? No passado, obras mais críticas, tal, vendiam. Por isso que elas também faziam sucesso, porque elas vendiam, né? Não é porque as pessoas eram legais, mais legais. Vendiam, né? Canções de MPB do Chico Buarque vendiam muito, alavancaram a indústria fonográfica. Né? Vendiam às vezes menos do que um cantor popular, sim, mas vendiam por muito mais tempo. Então, nos anos 70, a indústria fonográfica, a indústria televisual precisava desse conteúdo progressista. Chegava numa outra classe média que existia à época. Né? Portanto, tem que tomar cuidado com essa ideia de que o mercado antes não era forte. Não, o mercado era outro, mas era forte também. Né? E o que eu acho que aconteceu nos últimos anos foi isso, uma rarefação, né, da demanda. As pessoas não têm interesse por livro, né? É muito difícil. E
E também uma visão tacanha de quem deveria promover, quem tem dinheiro, quem tem recurso, ou quem tem poder público, quem está à frente do poder público, ali o secretário. Porque é isso, às vezes é lutar, dar murro em ponta de faca até acontecer alguma coisa. As pessoas não querem fazer isso. Então, às vezes, às vezes querem, mas não tem recursos, então não tem preparação. Né? Porque não é fácil, né? Então, enfim, acho que não sei se tem a ver com conservadorismo nesse sentido, entendeu? Não sei se eu queria chegar nesse ponto. Mas acho que o projeto, sobretudo a extrema-direita, não digo aí nem conservador, porque você pode ter conservadores muito inteligentes, muito sofisticados, mas essa extrema-direita mais tacanha, mais terrorista, mais assim, autoritária, assim, eu quero saber de cultura, isso não existe para eles. Né? O que existe é um entretenimento, eventualmente, e cultura para eles é sinônimo de esquerda, então eles não gostam. Então, também tem isso. Né? Livro, então, o pessoal tem medo, né? Pega com luva. Então, é um pouco isso que explica esse desinteresse, mais do que o conservadorismo ou o progressismo. Acho que é mais um tipo de mentalidade empresarial que não vê sentido em investir. E também foi muito doutrinada por essa história de que o Estado não tem que investir em cultura. É muito forte. E renúncia fiscal não tem nada a ver com isso. Se o Estado renuncia R$1, ele movimenta R$1,6 para a cultura. Por quê? Porque o incentivo vai gerar cadeia de emprego, cadeia de impostos. Mas você tentar explicar isso para as pessoas é perder tempo. Porque já vai fazer uma cruz, lá de reto, não quer saber de cultura, não. Eu coloquei aqui, professor, inclusive um trecho de um livro do Adorno, Crítica, Cultura e Sociedade, em que ele menciona uma frase do antigo porta-voz da Câmara de Cultura do Reich nazista, né, que falava que esse porta-voz falava: quando ouço falar em cultura, destrava o meu revólver. E eu uso muito essa famosíssima. E eu uso muito essa frase em sala de aula para nos conectar com aquele Alvin, que foi secretário da Cultura do Bolsonaro, né? Toda aquela imagética nazista e com um discurso muito próximo do discurso de Goebbels e falando na cultura nesses termos, né? O que seria essa cultura para eles? Algo que precisa ser absoluto, totalitário, e essa palavra total e absoluto é utilizada no discurso, tanto de um quanto do outro, ou então não será nada. E a cultura, como a gente conhece, é uma produção muito mais popular, né, que emerge. A gente tem até as distinções entre alta e baixa cultura, que o Adorno faz, que não é nem colocando em hierarquia, tá, gente? É só uma análise que ele faz sobre os movimentos duplos da cultura, né? E, enfim, então, quando a gente se debruça sobre os exemplos históricos dessa extrema-direita tacanha e etc., a cultura é vista sempre como um problema. Né? Um dos primeiros movimentos do governo de direita do Bolsonaro foi acabar com o Ministério da Cultura e colocar lá um cara que é conhecidamente hoje um neonazista, que é o Alvin, como secretário da Cultura. Então essas coisas elas permanecem, né? De diferentes formas, né? A história não se repete, os agentes históricos são outros, porém a gente consegue encontrar essas semelhanças históricas, né? Então acredito que até, Yasmin, essa força contrária que você encontra, ela vem muito nesse setor, né? A gente vê, inclusive com Ainda Estou Aqui, que é um filme que é sutil, que é um filme que não é um filme igual o Marighella, que é muito espantoso e afrontoso em relação à ditadura, mas é um filme mais sutil. E mesmo assim, em todas as redes sociais, no cinema, você vê gente lá torcendo contra o filme. O que eu vi de comentário, de xingamento contra um filme brasileiro, que estava no Oscar ali, ganhou o seu primeiro Oscar, isso já mostra, né? Acho que patriotismo é esse? Que você vai contra ali um movimento do seu país, um movimento popular e etc., por conta de uma narrativa política, uma narrativa histórica, que é uma narrativa que vai olhar muito para a ditadura como algo positivo, e nem vai chamar de ditadura, vai chamar de regime, e não vai chamar de golpe, vai chamar de revolução. Então isso estava lá, permaneceu durante essas décadas e permanece até hoje. E como o professor falou muito sabiamente,
é uma questão, o filme ele vai falar muito sobre o nosso momento, né? E não necessariamente sobre a década de 70, mas é a visão, a luta que a gente tem hoje, são as disputas de narrativas, né? Que estão abertas no atual, no momento atual. Pessoas, mais perguntas, mais comentários, fiquem à vontade. Muitas fake news, João, isso mesmo. Essa coisa de ser comprado, a gente ouve desde o Campeonato Paulista até, né, a Copa do Mundo, enfim, esse negócio do roubo e tal. Eu, pessoalmente, acho que a gente não tem que perder muito tempo com hater, não. Fica dando muito palco. Bom, eu não sou de redes sociais, então para mim é muito fácil dizer isso. Mas eu acho que a gente, às vezes, alimenta muito troll, haters e cancelamento. Eu realmente eu não tenho a mínima paciência, até pela idade, né? E de entrar em debates na internet. E acho que a gente também não tem que dar bola, não. As pessoas sempre existirão. O que eu acho que tem que haver mecanismos de, vamos dizer assim, controle de danos, só isso, para que essas opiniões não se generalizem. Mas eles sempre vão falar, sempre vão atuar, não tenho, não sei, minha posição. Sei que é um pouquinho polêmico, mas eu acho que não leva muito a nada. É porque quando você debate com um hater, é o que ele quer. É como você debater com um negacionista. Você não debate com o negacionista, você debate o negacionista. Você não debate com o negacionista. Não, você está como se você está numa sala de aula, obviamente tem uma opinião negacionista, você tem que se preocupar mais com os alunos não negacionistas que estão ouvindo aquilo do que com... Você não vai convencer nunca o negacionista, porque sabe o que ele está fazendo. É isso. Com certeza, eu concordo totalmente. Debate de internet eu larguei há mais de 10 anos atrás. Lá para 2013, 14 já estava insustentável para mim. E outra, é o que a gente fala e hoje em dia já tem várias pesquisas do pessoal que estuda o comportamento humano nas redes sociais, de que quando você parte para um debate em redes sociais, ninguém tá apto a aprender, ninguém tá aberto a aprender, né? É mais a estrutura das redes, o desenho, a arquitetura das redes é feita para haver engajamento. Engajamento significa confronto inútil. Isso é desenhado pelos engenheiros lá do Facebook, do Instagram, de X, essas coisas. É feito para isso. Então, é claro que tem coisas legais, eu não estou querendo ser apocalíptico, que tem coisas muito legais das redes, da internet, mas, assim, a polêmica, ela vive do confronto estéril, porque é sempre narcísico. Absolutamente, e ainda mais agora com o alinhamento de todas as grandes big techs, todos os donos das grandes redes sociais com o governo norte-americano, né, e com o fim, por exemplo, da política anti-fake news, né, as diretrizes das redes elas estão mudando muito. Então, essa espetacularização do absurdo, em que ninguém vai aprender absolutamente nada, vai ficar ainda mais visível, vai ficar ainda mais clara por conta dessa arquitetura nova das Big Techs, né? Só a gente parar para ler as diretrizes novas da Meta, né? Quem não teve o desprazer e não quiser ler tudo, joga lá no chat, pede um resumo do Google, mas assim, é isso, a internet que a gente conhece tende a piorar, né? Por conta dessas novas regulamentações. Pessoas, vai lá, por favor, encerrar... a Lívia. Não, tem uma pergunta da Lívia, desculpa. Pode encerrar com a pergunta da Lívia. Pois não, Lívia, por favor. Boa tarde, gente. Não é uma pergunta, é mais um comentário mesmo. Eu estou finalizando a minha graduação em História, licenciatura, termino agora no final desse ano. E eu fico muito feliz, né, de ter participado dessa aula, de ter escutado a fala do senhor, professor. Você é, assim, um incentivo para mim, de verdade, uma inspiração. Sou muito fã do seu trabalho. Os meus professores dentro da universidade sempre falam muito bem do senhor. Eu trabalho muito em cima do que o senhor, dos seus escritos, enfim, então para mim foi muito importante as suas falas. Vou guardar para sempre o que você disse sobre a ditadura. As suas falas foram assim tão significativas, tão grandes. Adorei a sua fala, que foi cirúrgica, quando você falou sobre o projeto de educação que a gente tem hoje em dia, principalmente para nós, pessoas que fazemos história para dar aula, né, para estar dentro de sala de aula, porque o que a gente vê são muitos desafios,
mas a partir da sua fala, me sinto super instigada a entrar dentro de sala de aula e espero que algum dia eu consiga ser um pouquinho do que o senhor é. E, assim, de verdade, uma Vai grande ser mais. inspiração. Com Onde você faz? certeza, obrigada, obrigada. O senhor é uma grande inspiração para mim. Muito Onde você, obrigada por essa onde aula. você Obrigada, cursa? pessoal. Onde você cursa? Só uma curiosidade. Eu sou bolsista da UDF, fica em Brasília. É um grupo da Cruzeiro do Sul. Isso. Legal. Ah, mas isso aí é fácil quando você tem já 30, 40 anos de janelinha, fica fácil fazer as coisas. Mas você chega lá e vai passar. É isso, Lívia. Eu tenho bem menos, tenho, né, menos tempo de caminhada aí, mas é acreditar, assim, você viu, né? Esse pequeno ataque que a gente teve hoje, mas é seguir. Não adianta parar por conta dessas pressões que a gente tem, tanto na historiografia, tanto na história, quanto nas ciências humanas, né? Na geografia, na filosofia, nas sociais, antropologia, na letras. Esses ataques são constantes. Eu entrei na universidade em 2014, Brasil em efervescência ali já, por conta das manifestações de 13, e isso se arrastou durante toda a graduação. Já terminei a faculdade há 5 anos, já terminei o mestrado, e as coisas continuam, né, nessa efervescência. E faz parte do nosso tempo histórico. Né? Não adianta, a gente não tem como escolher o tempo histórico que a gente vive. O que a gente pode escolher é a nossa atuação e como a gente vai se portar e se colocar frente a esse tempo histórico. Né? E as suas palavras sobre o professor, eu faço das minhas, que foi assim, um prazer e um privilégio ter aula com ele durante um semestre, 2 semestres, né? Enfim, conviver, e não só com o professor Marcos, mas vários outros ali do departamento de história, que ele, enfim, marca bastante, né? Eu concordo com você. Uhum. Professor, muito obrigada, viu, pela conduta, pela generosidade, pelo tempo, e o pessoal que se manteve firme aí, né, que a gente conseguiu driblar pela primeira vez esse caos todo. Eu vou mandar para vocês no e-mail as informações para inscrição no curso, os descontos todos, etc. E, na medida do possível, assim que a gente conseguir editar essa aula, a gente coloca ela no YouTube. Tem uma aula recente, uma entrevista, né, professor, que você deu lá na FEFELESH, comentando, né, eu ainda estou aqui, muito boa também. Eu mando para vocês, vale muito a pena conferir. Uma conversa, né, que o professor teve com o pessoal lá da Canal de História da USP. o canal de história, perfeito. Isso. Muito obrigada, viu, professor? E um bom semestre, viu? Boas aulas, boas pesquisas. Espero que corra tudo bem e a gente está por aqui admirando sempre. Eu que agradeço, parabéns pela iniciativa, muita coragem para enfrentar as adversidades, mas não dá muita bola não, porque a pessoa não está muito bem, né, de perder seu tempo para ficar atrapalhando o trabalho dos outros. Né? Ela vai se estrepar sozinha, pode ficar tranquilo. Exato. Gente, muito obrigada, viu? Boa tarde para todo mundo. E a gente se encontra no curso, que vai começar na quinta-feira. Beijo. Tchau. Pessoal, um beijo. Até quinta, curso começa. Professor, novamente, muito obrigado. E nos vemos aí pelos corredores da USP ou pela vida acadêmica aí. Muito obrigado. Tchau, Tchau. gente. Obrigado aí para todos e todas que ficaram firmes aí me ouvindo. Boa tarde para todos. Tchau, Mais uma vez, obrigado. Tchau. Muito obrigada.